conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus. E hoje lendo em Lucas capítulo 6, o versículo 8. Sucedeu que, em outro sábado, entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria cura no sábado, a fim de acharem do que o acusar. Estamos no segundo ano do ministério de Jesus. Este é um ano de grande popularidade. Jesus volta a exercer seu ministério na Galileia. Em uma das cidades, no sábado, cura um homem de mão ressequida. Os textos se encontram em Marcos capítulo 3, versículo 1 a 6, Mateus capítulo 12, versículo 9 a 14 e Lucas capítulo 6, o versículo 6 a 11. Já em dois embates anteriores com os fariseus, Jesus esclarecera acerca do sábado. Os fariseus, como também os escribas, se apegavam a uma interpretação restrita do quarto mandamento. Ouça, está em Êxodo capítulo 20, o versículo 10. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho. Qual era a perspectiva dos religiosos acerca deste texto? Os 10 mandamentos foram dados por Deus a Moisés. Portanto, podemos dizer que eles expressam exatamente a vontade de Deus. De tudo que há no Antigo Testamento, esta é a única porção escrita diretamente por Deus, sem intermediários. Está em Êxodo capítulo 31, versículo 18. Nesta passagem é dito que a lei foi escrita com o dedo de Deus. Como os fariseus via a lei, em especial o quarto mandamento, a suprema vontade de Deus para eles estava acima de qualquer questão humana. Tanto é que Marcos faz esta referência. Está em Marcos capítulo 13, versículo 5. Jesus, olhando ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração. Isto é, o coração dos fariseus e escribas. Estes homens, eles estavam com o seu coração fechado para qualquer necessidade humana em relação à lei de Deus. Esta dureza de coração começa a ser formada na tentação com a serpente. Ela dizia, está em Gênesis capítulo 13, versículo 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, isto é, comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Era isso que fazia os escribas e fariseus. Eles queriam estar assentados na cadeira de Deus, julgando o que era certo e errado. Note, ali estava o Filho de Deus, a expressa imagem do Pai, que escrevera com seus dedos o quarto mandamento. Os fariseus e escribas esperavam Jesus agir para julgá-lo e condená-lo. Muitos agem assim, tomam um texto qualquer da Bíblia, julgam ser verdadeiros guardiões da verdade e esperam alguém cometer um deslize segundo o seu critério para condená-lo e depois apedrejá-lo até a morte. Por que o homem natural tem esta atitude? Sua escala de amor tem 3 níveis. Primeiro, as coisas às pessoas. Exemplo, um filho quebra um prato. O pai bate nele. O prato é mais importante do que o filho. Segundo, amamos os benfeitores aos amigos. Exemplo, faz uma festa e convida os amigos. Chega o chefe, os amigos ficam em segundo plano. Terceiro, amamos os amigos aos inimigos. Nem precisa explicar esta parte. Jesus então pede o homem para se colocar de pé. Está em Lucas capítulo 6, o versículo 8. Em seguida, Jesus faz uma pergunta. Está em Lucas capítulo 6, o versículo 9. Que vos parece?
É lícito no sábado fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou deixá-la perecer? Marcos ainda acrescenta uma ilustração. Está em Mateus acrescenta ainda uma ilustração. Está em Mateus capítulo 12, o versículo 11. Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e, num sábado, cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Foi então que Jesus curou aquele homem. Está em Mateus capítulo 12, o versículo 3. Anos depois, o apóstolo João vem a escrever algo que bem retrata o ensino de Jesus acerca do sábado. Ouça, está em 1 João capítulo 4, o versículo 20. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Não há como cultuar a Deus sem considerar o seu semelhante. Por isso, fazer o bem um ao outro está intrinsecamente ligado ao relacionamento com Deus. É sintomático que nessa instrução acerca do sábado, Jesus cura um homem de mão atrofiada, mesmo porque o próprio Senhor se deixou crucificar com seus braços abertos para nos trazer redenção. O meu nome é César, usando da internet para compartilhar a palavra de Deus.